E quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de matemática. Nós vamos fazer as atividades da página 37 e 38. Na página 37 e 38, então, hoje nós vamos falar sobre a multiplicação, mas quando nós multiplicamos por 10 e por 100, tá certo? Nós, para fazermos essa atividade hoje, vamos precisar de uma calculadora. Vocês podem usar a calculadora do celular, tá? Que dá certo também, é a mesma coisa. Então, lá na página 37, vocês vão usando a calculadora para quem tem ou quem não tem, usa a do celular. A primeira perguntinha lá da página 37. Quais são as teclas que a gente deve apertar e qual é o resultado que a gente encontra de 5 vezes o 8? Então, aqui embaixo vocês vão colocar 5 vezes o 8 igual o resultado que sair aqui, vocês vão colocar. Digitando essas teclas, que número que aparece no visor. Então, o resultado vocês vão colocar aqui. O número 3. Usando a calculadora ainda, vocês vão fazer essas multiplicações na calculadora. O que vocês vão observar com os resultados? Vocês podem notar aqui que nessa letra A, todos os números estão sendo multiplicados por zero, né? Ou zero vezes algum número. Então, vocês vão notar que quando a gente multiplica, pode ser o número que for, por zero, o resultado sempre é zero. Por quê? Porque se eu não tenho nada para multiplicar, como que eu vou ter algum número de resultado, né? Então, zero vezes qualquer número sempre vai ser zero, porque eu estou multiplicando nada por um número. Então, se eu não tenho nada para multiplicar, se eu tenho zero, como é que eu vou ter algum número de resultado? A mesma coisa o contrário, 99 vezes nada. Se eu não tenho nada para fazer, nada para multiplicar, o resultado vai continuar sendo zero. Então, essa é uma regra da multiplicação que vocês vão ter que gravar, que guardar ela. Qualquer número que eu multiplique por zero, sempre vai ter o resultado zero, tá certo? Então, aqui, ó, o que você observa em relação ao resultado da multiplicação de um número por zero ou de zero por um número? A gente observa que o resultado sempre vai ser zero, porque eu não tenho nada para multiplicar. Como que eu vou ter alguma coisa de resultado? Não é mesmo? Então, essa é a primeira regrinha que nós vamos aprender hoje. Qualquer número vezes zero ou zero vezes qualquer número sempre vai ter como resultado o número zero. Na letra B, vocês vão multiplicar o 10 por algum número. Então, 10 vezes 25, 10 vezes 79 e assim por diante. O que vocês vão observar quando vocês fizerem todos esses resultados aqui na calculadora? Quando vocês fizerem todas essas multiplicações aqui na calculadora? Vocês vão observar que o resultado é o próprio número que está sendo multiplicado por 10, mais um zero à sua direita. Então, 10 vezes 25 aqui vai dar 250. É só colocar o 25 mais o zero. Em todos eles, vocês vão observar que vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, 10 vezes 999. O resultado aqui vai dar 9.990. Ou seja, o 999 acrescido de um zero à sua direita. E assim, vocês vão observar que vai acontecer a mesma coisa com todos os outros resultados. Então, aqui a perguntinha é: o que a gente observa em relação à multiplicação de um número por 10? A gente observa que o resultado é o próprio número mais um zero do 10 que está sendo multiplicado. Na letra C, ainda na mesma página, vocês vão fazer também uma multiplicação na calculadora. Podem usar a calculadora para vocês poderem observar o que acontece com o resultado. Depois, quando a gente estiver em sala, a gente espera que seja logo, a gente vai fazer essas contas manualmente também, para vocês verem que o resultado não vai mudar. Mas, enfim, agora aqui nós vamos fazer 100 vezes 15. 100 vezes 59. Então, é o 100 multiplicando todos esses números. Coloquem lá na calculadora, apertem o igual, vocês vão ver o resultado. O que vocês vão observar? Que todo resultado também vai ser o número que você está multiplicando por 100
acrescido de 2 zeros aqui do 100. Então, 100 vezes 15 vai dar 1.500. 100 vezes 59 vai dar 5.900. 100 vezes 87 vai dar 8.700 e assim por diante. Então, vocês vão... É uma outra regra da multiplicação, né? Que nós já vamos falar sobre essas duas últimas regras aqui. Então, o que vocês vão observar no resultado? Que é o próprio número acrescentando 2 zeros à sua direita, o resultado da multiplicação por 100. Então, vamos lá. A partir dessa atividade da página 37, então, nós vamos aprender essas duas regrinhas aqui. Quando eu multiplico um número por 10, quando multiplicamos um número por 10, basta acrescentarmos à direita do número um zero. Então, olha aqui, 6 vezes 10, eu coloco 6 e acrescento um zero. 2 vezes 10, coloco 2, acrescento zero no resultado. Então, quando eu tenho multiplicação por 10 ou por 100, eu posso somente fazer essa conta na minha cabeça. Eu não preciso nem realizar, se eu guardar, claro, essa regrinha na minha cabeça. Então, quando é por 10, eu copio novamente o número que está sendo multiplicado, acrescento um zero. Olha aqui o 25 vezes 10. Coloquei o 25, acrescentei um zero, que deu 250. Se você fizer lá na calculadora 25 vezes 10, você vai ver que o resultado vai ser 250. Já para o 100, quando nós multiplicamos um número por 100, a regra é bem parecida. Só que ao invés de eu colocar só um zero, porque no 10 eu tenho só um, eu vou colocar 2 zeros. Então, olha lá, 2 vezes 100. Eu coloco 2, que é o número que eu estou multiplicando, e acrescento 2 zeros à direita do número. Então, essas duas regrinhas vocês têm que decorar, têm que guardar elas, né? Quando eu multiplico por 10, eu copio o número que está sendo multiplicado e acrescento um zero. E quando eu multiplico por 100, eu copio o número que está sendo multiplicado e acrescento 2 zeros à direita desse número. Então, olha aqui, 520 vezes 100. Então, eu coloquei o 520 e mais 2 zeros, porque está sendo multiplicado por 100. Agora, na página 38, então, vocês vão fazer os cálculos usando essas duas regrinhas que a gente aprendeu ali atrás, certo? Então, lá na página 38, nós vamos ter mais 5 exercícios. O primeiro, Felipe pagou a última prestação de um freezer para sua sorveteria com 4 cédulas de R$100 e 7 cédulas de 10. Qual o valor que ele pagou na prestação, então, desse freezer? Então, vai ser 4 vezes 100, você pode colocar aqui o resultado na frente, e 7 vezes de 10, coloca o resultado na frente. E depois é só somar os dois valores que você vai ter o valor da prestação que ele pagou do seu freezer, então. Na número 2, a sorveteria do Felipe oferece 10 porções, 10 opções de sabores de sorvete e 6 opções de cobertura. Quantas combinações diferentes que a gente vai fazer? Então, é só fazer o 10 vezes o 6, ou 6 vezes 10. A ordem aqui não vai alterar o resultado. Nós já aprendemos que na multiplicação isso acontece. A ordem dos fatores, que são aqueles que estão sendo multiplicados, não altera o resultado. Então, vocês vão fazer 6 vezes de 10, usa a regrinha ali atrás, que vocês não precisam nem fazer a conta, e vocês vão obter o resultado. O número 3. Uma empresa que produz casquinhas de sorvete tem 100 funcionários. Cada funcionário recebe um salário de 1.380. Quantos reais representa o total pago por essa empresa aos funcionários? Então, vocês vão pegar o quê? O 1.380, não precisa usar os 2 zeros aqui dos reais. Depois, vocês podem acrescentar só lá no fim. Lembra que a professora já conversou sobre isso com vocês lá na escola, quando nós fazemos contas de reais. Eu posso usar os 2 zeros ou eu posso deixar para acrescentar só no final. Então, eu vou pegar o 1.380 vezes 100. Como que eu vou realizar essa conta usando só a regrinha que nós acabamos de aprender? Eu vou colocar o 1.380 e vou acrescentar 2 zeros do 100. Vou ter o resultado e vou saber quantos reais que essa empresa gasta, então,
com o pagamento dos seus funcionários. No número 4, nós sabemos que uma década tem 10 anos e um século tem 100 anos. Então, determine quantos anos há em 4 séculos. Séculos tem quantos anos? 100. Então, eu tenho que fazer 4 vezes 100 para eu saber o resultado final aqui de quantos anos tem em 4 séculos. E décadas? Tem 10 anos. Então, eu tenho que fazer 5 vezes 10 para eu saber quantos anos tem em 5 décadas. E aqui também nós vamos calcular só mentalmente, só usando a regrinha que nós acabamos de aprender. Quando eu tenho o 10 vezes o número, o que eu faço para saber o resultado? Vou repetir. Eu coloco o número que está sendo multiplicado mais um zero do 10. É o meu resultado. Então, todos que vocês tiverem a multiplicação por 10, é só copiar esse número que está sendo multiplicado e acrescentar um zero à direita. Todo número multiplicado por zero, ou zero vezes qualquer número, qual é o resultado? Que foi a primeira regrinha que nós vimos hoje? Sempre vai ser zero, certo? Qualquer número, posso ter 20 mil vezes zero, vai ser sempre zero. Aqui também multiplicado por 10, e aqui a gente já vai ter alguns números vezes o 100. Então, 13 vezes o 100, ou 100 vezes 13. Eu vou copiar o número que está sendo multiplicado e vou acrescentar 2 zeros. Então, 100 vezes 13 vai dar como resultado para mim 1.300, tá certo? Então, as nossas atividades de matemática hoje vão ser essas, página 37 e 38. Uma boa atividade para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só chamar a professora, me mandem mensagem, que a professora vai estar auxiliando daí, tá bom? Uma boa atividade e até mais!